Olá, bem-vindos e bem-vindas ao AtitudeCast, o podcast da Atitude Araruama. Olá a todos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, super importante: fazer um diagnóstico da nossa própria vida. Uhum. A inspiração para essa nossa conversa vem de um sermão muito bom do pastor Leonardo, chamado Sua Vida Precisa de um Diagnóstico. Sim, foi impactante mesmo. E ele usou como base aquele texto conhecido, né? 2 Timóteo 4, versículo 7. Exato. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É forte, né? É o apóstolo Paulo falando. Nossa, muito! E é bom lembrar o contexto, né? Ele escreveu isso já, assim, no finalzinho da vida, na segunda prisão dele lá em Roma. Ah, não foi na primeira? Não, na segunda. E as condições, olha, eram bem piores que da primeira vez. É quase um testamento, sabe? De quem viveu intensamente para a missão dele. Entendi. Nossa, isso dá um peso ainda maior. E o pastor Leonardo começou com uma imagem, né? Aquela da lápide de um filme. Que frase resumiria a nossa vida até este momento? Isso mexe com a gente. Mexe mesmo. E a ideia aqui é a gente explorar juntos as perguntas-chave desse sermão, sabe? E já pensando em como levar isso para a nossa reflexão lá nas células, nos pequenos grupos. Ótimo. A primeira pergunta, que vem do combati o bom combate, é tipo assim: que lutas a gente está escolhendo lutar de verdade? Porque Paulo, né, ele não ficou gastando energia com briga pequena, com coisa que passa. O foco dele era no que tinha valor eterno, sabe? Na obra de Deus. E isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? O pastor Leonardo até usou aquele exemplo da pessoa que se mata de trabalhar. Sim, aquele exemplo foi muito bom. Que às vezes, né, a qualidade de vida, a família fica de lado. Aquela comparação do patrão que é viciado em trabalho com o funcionário que talvez viva até melhor. Dá o que pensar. Com certeza. Ele comentou da conversa com o pastor Luizinho, né? Sobre a importância de definir prioridades e de comunicar isso. Comunicar, como assim? Tipo, se você está numa fase que exige muito trabalho, deixar claro que é uma fase, que não vai ser assim para sempre, entende? A questão central é: as batalhas que a gente está comprando são as que realmente importam para Deus, para a eternidade? Nossa, que pergunta, hein? É uma boa reflexão para levar para as células. Onde nossa energia está indo? É nessas lutas que ficam, que tem peso eterno, ou a gente está se desgastando com um conflito pequeno que some com o tempo? Exatamente. Aí, seguindo o que Paulo disse, vem o completei a carreira. E isso leva a gente para a segunda pergunta: em que etapa da corrida cada um de nós está? Ah, isso é interessante. Paulo sabia que a dele estava acabando. E a gente? A gente precisa ter essa honestidade, sabe? Para ver se estamos numa fase de construir, de descansar um pouco, de se preparar para algo novo, ou talvez até de fechar um ciclo. E reconhecer essa fase muda a forma como a gente decide as coisas, né? Totalmente. Tipo, saber se é hora de arriscar mais ou de ser mais conservador, né? Se é para acelerar ou para diminuir o ritmo. Isso. E o pastor Leonardo deu aquele alerta, né? Pra gente não viver como se o tempo fosse infinito. Verdade. A gente adia tanta coisa essencial achando que sempre vai ter tempo depois. Pois é, mas essa consciência da fase, da finitude, não é pra deixar ninguém ansioso, não. Pelo contrário, é pra dar foco. Foco. Nas células, a conversa pode ser essa: qual a minha fase agora? E como eu ajo de acordo com ela? O que é prioridade neste momento da minha carreira, da minha vida? Legal. E o que segura tudo isso, né? O que dá a base? Aí vem a terceira parte: guardei a fé. Sim. A terceira pergunta é sobre isso. Como a gente tem conseguido manter a fé no meio das dificuldades? Paulo estava lá, preso, quase morrendo, e não abriu mão da fé dele. Impressionante. Era a razão maior dele, não importava o que estava acontecendo por fora. E aquela ilustração que o pastor Leonardo contou da senhora com câncer terminal. Nossa. Aquilo foi de arrepiar. Mesmo super debilitada, ela se ajoelhava para orar e falava com uma convicção: Deus não é bom, Ele é muito bom. Uau! Aí vem aquela frase do pastor que me marcou muito: quando você vê que Deus é mais que bom na hora da morte, é porque de fato você descobriu quem Deus é enquanto vivia. Nossa, que forte isso. É um testemunho vivo do que significa guardar a fé. Exato. E trazendo para a nossa realidade, para as células, como é que a nossa fé tem aguentado o tranco? As perdas, as dúvidas, os medos. Ela ainda é o nosso norte, a força que nos move mesmo quando está tudo cinzento? É uma conversa fundamental para ter em comunidade, né? Apoiar uns aos outros nisso. Com certeza.
Então, essas 3 perguntas sobre as lutas que a gente escolhe, a fase da vida em que a gente está e como a gente guarda a fé, elas funcionam como um guia prático, né? Para esse diagnóstico constante. Isso, não é para fazer uma vez só e esquecer. É um check-up contínuo. E a conclusão do pastor Leonardo, quando ele olhou para o versículo 8, né? O seguinte, e também para Filipenses 1:21. Sim, viver é Cristo, morrer é lucro. Exato. Traz a perspectiva da recompensa, a tal coroa da justiça para quem vive como Paulo viveu. Isso dá uma esperança, uma segurança muito grande. Essa confiança do Paulo, sabe? Essa alegria mesmo olhando para a morte vem justamente de saber que ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. É um convite para a gente viver assim também, né? Com essa certeza da recompensa final. Sem dúvida. Então, fica esse convite que o pastor Leonardo fez para a gente se autoanalisar mesmo. E a boa notícia, como ele sempre lembra, é que mesmo que o diagnóstico não seja dos melhores, sempre é tempo para uma mudança real, para um novo começo com Jesus. Isso é animador. Muito. E para a gente ir fechando, queria deixar talvez uma última provocação para quem está ouvindo a gente refletir depois. Manda aí. Pensando além daquela frase na lápide, como é que as nossas escolhas pequenininhas, as ações do dia a dia, estão de verdade construindo um legado? Um legado. É, um legado que mostre, sabe, que a gente está lutando o bom combate, que a gente está completando a nossa carreira do jeito certo e que a gente está guardando a fé que Deus confiou para a gente. Como isso se mostra na prática? Uau! Bela pergunta para a gente levar para casa e, claro, para as nossas células também. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço, foi muito bom refletir sobre isso. Pessoal, esse foi o AtitudeCast de hoje. Reflitam nessas perguntas e até a próxima.